Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Bendito seja o nosso bom Deus por mais esta manhã de domingo, esta escola dominical, na verdade a última escola dominical de 2020. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos de 1 ao 5, nós vamos abordar os versos 4 e 5 hoje. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amados, o novo ano se aproxima e muita gente já está pensando no que fazer, e muitos de fato farão coisas inusitadas para que 2021 seja um ano muito melhor do que este ano de 2020. Seja um ano de prosperidade financeira, de sucesso no amor, de muita saúde, de muita paz, de muita felicidade. Afinal, um ano de vitórias. Esse é o desejo de todos nós, ou de quase todos nós, principalmente comparando isso, o ano que vem, com este ano que nós estamos encerrando. E eu faço uma pergunta: o que você imagina que precisa ser feito para ter um ano de 2021 vitorioso? Eu faço essa pergunta porque, de fato, todo mundo quer vitória, não é? Ninguém quer ser derrotado na vida. E o problema é que esse termo vitória, ele, embora apareça muitas e muitas vezes na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, de fato, mesmo no meio evangélico, este termo tem sido tão inadequadamente usado e tão generalizado que, mesmo ao usá-lo de forma adequada, conforme a Escritura Sagrada, ainda precisamos dar explicações. Como assim? Usando o termo vitória numa pregação, na igreja? Hoje nós precisamos explicar porque ele está tão usado de forma inadequada. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, e ele poderia muito bem ser também conhecido como o apóstolo da vitória, não porque ele fora o último apóstolo a morrer, não porque ele morrera, o único apóstolo também que morrera de causas naturais. Mesmo tendo sido perseguido, ele ainda fora lançado, segundo a tradição, em um tacho fervente de óleo, e ainda exilado numa ilha, na ilha de Pátimos. Não apenas porque ele teve vitórias e mais vitórias em relação à morte física, mas também porque ele foi o que mais usou o termo vitória no Novo Testamento. Na verdade, o termo vitória, vencedor, venceu, é usado cerca de 28 vezes no Novo Testamento. E dessas 28, 24 estão nos escritos do apóstolo João. Mas o fato é que nenhuma dessas vezes em que o termo vitória é usado corrobora o uso inadequado de tantos pregadores nos nossos dias. Então nós queríamos abordar e aprender o que João estava ensinando aqui nesta passagem e em toda os seus escritos sobre a vitória do Deus nascido e a vitória dos nascidos de Deus. Em primeiro lugar, a nossa primeira lição desta manhã
é que o Deus nascido é vencedor invicto. Vamos repetir? O Deus nascido é vencedor invicto. Então Jesus venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o mundo, ele venceu as trevas, ele venceu as tentações do pecado, ele venceu o diabo. Na verdade, este sistema interligado numa rede, ele se une em oposição a Deus, em oposição ao Filho de Deus, em oposição à igreja do Senhor Jesus, aos crentes. E João, ele sabia quem Cristo era, ele o conhecia, ele ouviu com seus próprios ouvidos, e é isso que ele está registrando aqui, o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram acerca do verbo de Deus, o verbo da vida. Ele ouviu Jesus dizer: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo". Ele venceu as trevas, ele venceu o mundo, a luz resplandeceu nas trevas. Na verdade, ele disse essas palavras ainda em vida aqui na terra, em seu ministério terreno aqui na terra. E João ouviu. Jesus ainda não tinha morrido e vencido a morte, mas ele disse: "Eu venci o mundo". Ao encarnar-se, ao nascer como o Filho de Deus, o Verbo de Deus se fazendo carne, ele já vencera este mundo. Ele já vencera as trevas, a luz resplandeceu nas trevas. O mundo que jazia em trevas viu grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, o Jesus encarnado, vivendo, sofrendo neste mundo adversário de Deus, ele venceu, porque ele de fato, desde o início, foi fielmente obediente ao Senhor, ao seu Pai. Ele venceu o mundo, venceu as variadas tentações, venceu tudo que se levantou contra ele. E nós podemos ver que esse mundo não é o mundo físico, a criação como nós a conhecemos. Mundo é o sistema filosófico, o sistema religioso, cultural, social, que é contrário a Deus. Na verdade, se trata da humanidade caída, que em seus atos de desobediência a Deus está em frontal oposição ao Senhor. É inimiga de Deus. Então é essa humanidade caída que engloba esse termo, o mundo, que Jesus venceu, que ele foi vencedor invicto. Jesus venceu o mundo com seus valores. E, na verdade, esses valores próprios que o mundo tem, eles são a rejeição aos valores divinos. Eles rejeitam o que Deus nos deu como diretriz, como regra de fé e prática para a nossa vida. O mundo rejeita e assume e constrói os seus próprios valores morais, que são afrontas, que são a rejeição ao que Deus deixou nos ensinando a viver neste mundo. Então Jesus venceu o mundo, mas Jesus é vencedor invicto porque ele também venceu e vencerá o diabo. O diabo a palavra diabo quer dizer acusador, e também é conhecido como Satanás, o adversário, a antiga serpente, o grande dragão, tal como nos é dito pelo próprio João lá em Apocalipse. Então, e ele mesmo nos disse nesta epístola: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E ele de fato veio e destruiu, para destruir as obras do diabo. Então, ele é vencedor invicto. Jesus venceu. O próprio João, lá em Apocalipse, vai nos ensinar que Jesus venceu a besta e o falso profeta. Lá em Apocalipse 19, dos versículos 11 a 12, Jesus é a verdade, é o fiel, o verdadeiro, o justo, que venceu a injustiça, a mentira, a falsidade dos profetas, da besta, a enganação dela, que aparentava ser cordeiro, né, mas tinha uma voz de dragão, era destruidora. Então, meus amados, Jesus venceu todos estes inimigos. E eu lembro também em Apocalipse, eu quero ver aqui, o próprio João, quando ele viu e ouviu, no momento em que ele chorava muito,
angustiado porque o ancião lhe disse, né, ele vira que ninguém fora digno de abrir o livro. Então ele ouviu o ancião celestial lhe dizer: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então Jesus é esse vitorioso, é esse leão da tribo de Judá que venceu. Ele é a raiz de Davi que venceu e se assentou no trono. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu. Jesus é esse vencedor invicto. E é claro, ele também venceu a morte. Ele venceu a morte. E João também ouviu o próprio Jesus ressurreto já dizendo, né? Lá em Apocalipse também, Jesus disse para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e também no 18. Então, meus amados, João está nos ensinando aqui que Jesus é esse vencedor invicto. Quem venceu não foi o judaísmo, uma oposição a Cristo, que imaginou que levando Cristo à morte, à crucificação, seria o final. O judaísmo não venceu. Na verdade, essa foi a grande ruína do judaísmo. O judaísmo falhou em várias vezes na sua história, e Deus sempre de forma compassiva e misericordiosa abraçou o seu povo, mas agora diz que eles rejeitaram o próprio Deus, rejeitaram o próprio Cristo. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Nós entendemos e aprendemos aqui que João está nos ensinando que quem venceu não foi o judaísmo. Na verdade, esse judaísmo, obrigado, na verdade o judaísmo, como o próprio Jesus já profetizara, perdera o seu próprio templo, a sua própria referência de culto, de adoração, de sacrifícios, de rituais. Desde o ano 70 depois de Cristo, o judaísmo não tem mais estes sacrifícios, estes rituais de aproximação para com Deus. E eles ainda rejeitaram o Messias, o Filho do Senhor. Jesus é vencedor invicto. Quem venceu não foi o Império Romano, que ameaçou o cristianismo, que ameaçou o Cristo, que o levou para a cruz juntamente com os judeus. Na verdade, o Império Romano se curvou diante do Senhor séculos depois, e vai ser cristianizado, vai se dobrar diante daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus, o Filho de Deus vencedor. Na verdade também quem venceu não foi o gnosticismo que João está combatendo nesta epístola, aqueles que achavam que o conhecimento superior de Deus lhes traria uma salvação, abominavam o corpo e defendiam apenas o espírito e uma vida liberal. Esse foi derrotado. O docetismo, que dizia que Jesus era apenas um aparente homem, mas não era um homem. E João está dizendo aqui que essas mentiras caíram, porque a verdade prevaleceu. Jesus venceu. Jesus é vencedor invicto, e nenhum dos seus planos foi frustrado ou será frustrado. Na verdade, tudo vai se desenrolando conforme a vontade soberana do Deus Altíssimo. Tudo vai se cumprindo no tempo certo, no tempo de Deus e para a glória de Deus. Então essa, amados, é a primeira lição que nós aprendemos também, né, dentro das outras que nós já tivemos nos estudos anteriores desta passagem. Esta é a terceira. Então esta de hoje é a primeira, que Jesus é vencedor invicto. Amém? Glórias ao nosso bom Deus. Mas a segunda refere-se a nós, os crentes, aos filhos de Deus, aos nascidos de Deus. E eu quero aprender com João nesse segundo ponto, que os nascidos de Deus nasceram para vencer. Vamos repetir?
os nascidos de Deus nasceram para vencer. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nascidos para vencer não significa sucesso profissional, né? Riquezas materiais, fama, sucesso, status social. Não, esse nascido para vencer aqui precisa ser entendido como a nossa vitória sobre os nossos inimigos, a nossa vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, os três grandes inimigos que estão interligados numa oposição a Deus, ao Filho de Deus e a nós como igreja, como crentes do Senhor. O João mesmo escreveu lá no capítulo 2, versículo 13, desta epístola, ele fala para os jovens crentes, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então essa vitória do maligno, ela está interligada com o mundo, é o que nós vamos ver. Ele diz: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É no versículo 18 deste capítulo 5. O maligno não vai tocar aquele que nasceu de Deus. Ele é guardado, ele é preservado, ele é protegido. Há um Deus soberano, vencedor, que é Cristo, que nos protege. E João, no versículo 19 desse mesmo capítulo, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja só a interligação entre o mundo e o maligno, entre o mundo e o diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. E nós vencemos o mundo, nós vencemos o maligno. É uma rede interligada, em oposição a Cristo, em oposição aos crentes. No capítulo 4, versículo 4, João vai falar de uma outra vitória dos filhos de Deus. Ele diz lá, no versículo 4 do capítulo 4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Novamente, a vitória aqui sobre os falsos profetas e uma relação, uma interligação com o mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por isso, nós somos vencedores sobre os falsos profetas. E João vai dizer no versículo 5, na sequência do capítulo 4: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, o mundo ouve os falsos profetas porque eles falam o que o mundo quer ouvir, o que a humanidade caída, sem Deus, não nascida de novo, quer ouvir, gosta, deseja. E o que que essa humanidade gosta? É da fama, é do sucesso, é da riqueza material deste mundo, dos prazeres deste mundo. Então é isso que essa humanidade quer. E o falso profeta que João escreve aqui: tendes vencidos os falsos profetas, filhinhos de Deus, nascidos de Deus. Esses são vencidos justamente porque nós não damos ouvidos a eles, mas o mundo naturalmente abraça, ouve, porque eles falam o que o mundo quer ouvir, o que aqueles que não nasceram de Deus querem ouvir. Eles querem agradar as concupiscências dos seus olhos, a concupiscência do seu coração. É como João chama de a soberba da vida. Faz parte deste mundo vencido, deste mundo caído. Mas o que crê em Jesus, ele está acima deste sistema mundano de valores. Nós temos valores superiores, nós temos valores estabelecidos pelo próprio Deus, em sua santa palavra. Então nós vencemos os falsos profetas, porque seguimos, porque obedecemos a palavra de Deus, porque andamos segundo a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática, ela é a nossa direção, a nossa diretriz. Nós, como filhinhos de Deus, nascidos de Deus, temos vencido os falsos profetas. Mas também
essa vitória que João diz que nós temos e que nós, como crentes, nascemos para sermos vencedores, ela também é uma vitória sobre nós mesmos. Se o mundo caído em pecado está cego e trilha um caminho para longe de Deus, nós, como cristãos, nascemos de novo, né? E somos mais que vencedores, porque temos também a vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre a nossa carne, né? Se o mundo segue os seus valores, nós não seguimos os nossos valores morais, pessoais, subjetivos. Nós seguimos a palavra de Deus. João diz que nós somos capacitados a amar, não o amor deste mundo, mas o amor verdadeiro, de fato, conforme Cristo. A guardar os mandamentos do Senhor, os mandamentos divinos, que Ele nos diz aqui, que não são penosos, no versículo 3 do capítulo 5. E junto com isso ele diz, este verso está ligado aqui, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E nós vimos que a vitória do mundo está ligada a guardar a palavra, a obedecer a palavra, a andar na palavra de Deus, sermos obedientes. Então, meus amados, é uma vitória sobre nós mesmos, sobre o que nós queremos, o que a carne deseja. Nós somos mais que vencedores. Vencemos o maligno, vencemos o mundo, vencemos os falsos profetas, vencemos a nós mesmos. Então vencemos toda essa tríade de inimigos dos cristãos, né, espalhados pela face da terra. Queridos, essa vitória tríplice pode ser entendida à luz da tensão teológica, né, que os teólogos chamam de já e ainda não. Eu não quero complicar com termos teológicos, mas a gente já temos falado aqui, já alguma coisa que nós já somos vencedores, e ainda não se completou tudo aquilo que nós haveremos de ser. Ainda não se completou, ainda não tomamos posse, embora já cremos e já usufruamos dessas vitórias aqui na terra. Já somos filhos de Deus, já somos nascidos de Deus, vencedores, mas ainda não se completou tudo. É importante observarmos que o mundo aqui, juntamente com a carne, juntamente com o diabo, ele faz oposição à vida cristã. E eles já foram vencidos por Cristo, mas podem e devem ser vencidos pelos filhos de Deus, por mim e por você. Jesus já venceu? Já. E nós também precisamos vencê-lo dia após dia em nossa jornada aqui na terra. Então a vitória sobre estes inimigos, ela não é conquistada pelo que podemos fazer por nós mesmos, não é conquistada por nossas forças pessoais, por nossa estratégia pessoal. Muitos confundem essa perspectiva do já e ainda não, achando que Jesus já venceu, mas eu ainda preciso vencer pela minha estratégia, eu preciso criar os meus métodos, eu preciso criar uma forma de vencer o mundo, o diabo, né? E às vezes pastores fazem isso, conduzindo a igreja a criar os seus próprios métodos, para que o mundo seja vencido por eles. Lembremos, Cristo já venceu o mundo, o diabo, a morte, as trevas, já venceu o falso profeta, e nós também podemos e devemos vencer, mas não é pelo nosso poderio militar, e nem mesmo pelo nosso poderio espiritual subjetivo, aqui como se o mais espiritual é que vai ser o vencedor, de alguma forma. Não é pela nossa dignidade, integridade, santidade, fidelidade, perfeitos. Não é porque não há falhas em nós, não é porque nós merecemos, então não é pelo nosso mérito pessoal que nós vencemos o mundo, as trevas, o diabo, o maligno, né? E também a nossa carne. Jesus é o vencedor e Ele nos faz vencedores. A vitória dele, de Cristo, é a nossa vitória pessoal. É a nossa vitória como igreja, como nascidos de Deus. Então os nascidos de Deus, eles na verdade são capacitados a vencer, porque Ele venceu, nós também podemos vencer.
Nós recebemos o poder do alto e nós não somos derrotados pelas ardilosas e sutis forças mundanas, forças malignas. O diabo não irá nos vencer. Nós já somos mais que vencedores. É importante observarmos aqui. E essas forças mundanas, malignas, elas fazem de tudo para atrair os nascidos de Deus para os seus ensinamentos, para os seus caminhos e afastá-los do próprio Deus, afastá-los da palavra de Deus. Mas nós somos capacitados pelo Espírito Santo a seguirmos na verdade. E é isso que João vai dizer aqui na sequência também. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. E o versículo 6 diz que o Espírito é a verdade, né? Porque o Espírito é a verdade, versículo 6, no finalzinho. Então, meus amados, nós somos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo, a vencermos este sistema mundano, a este sistema caído e permanecermos fiéis a Deus e aos seus ensinamentos. Assim é que nós vencemos as mentiras, os enganos dos falsos profetas. Como? Crendo na verdade. Como? Permanecendo na verdade. Muitos começam na verdade e se desviam dela. João mesmo vai dizer: estes não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam abandonado a verdade, teriam permanecido na verdade. Então não é apenas como eu começo, é como eu termino. Nós estamos terminando o ano. Essa é a última escola dominical do ano. É importante começar bem, mas é indispensável terminar bem. Aqueles que permanecem até o fim, até o final, de fato, na presença do Senhor. Na verdade, muitos começam com fervor, mas terminam cheios de incredulidade, longe do Senhor. E o verbo vence, que João diz aqui, todo aquele que vence o mundo é o que crê, né? Esse verbo vence traz a ideia de que continuamos lutando, continuamos combatendo o mundo e vencendo. Jesus já havia dito aos discípulos, né, a João e aos demais apóstolos: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, João ouviu Jesus dizer, antes dele subir aos céus, dizendo: olha, no mundo vocês vão ter lutas, vocês vão passar por aflições de fato, angústias na sua alma. A vitória, ela já fora conquistada por Jesus e já nos fora dada. Mas ainda estamos no mundo, ainda estamos no campo de batalha, ainda estamos em meio a um intenso e contínuo conflito com as trevas. E o crente não pode se desaperceber dessa realidade. Estamos atravessando um ano de muitas lutas. E ano que vem? Ano que vem as trevas vão embora. Ano que vem o diabo vai tirar férias. Ano que vem vai ser só um ano de vitórias. O que você acha que tem que ser feito para o ano que vem ser diferente? Nós estamos no mundo, meus amados. Nós estamos em meio às trevas. Nós temos adversários ferozes e continuamos numa grande batalha. E nessa luta, nesses conflitos aqui, de fato passamos por angústias. A vitória que nós temos em Cristo Jesus, Jesus está dizendo: eu venci o mundo, vocês são vencedores, mas vão passar por aflições neste mundo. Então não significa ausência de conflitos, não significa férias espirituais. Tem crente que gosta de tirar férias espirituais. Eu sou o maior incentivador, baseado na palavra, que o crente precisa tirar férias. Tirar férias do seu trabalho, tirar férias dos seus afazeres, mas tirar férias de Deus? Não, nunca. Tirar férias espiritualmente? Nunca. Nós não temos, o diabo não tira férias. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Então, meus amados, é preciso entender essa nossa condição. No mundo, em meio ao conflito, aos conflitos, de fato, nós
não estamos aqui experimentando um conforto espiritual. Nós não estamos vivendo um conforto espiritual. Não é hora de cruzarmos os braços, não é hora de baixarmos a guarda. Nós já somos mais que vencedores, então eu posso cruzar o braço, eu posso baixar minha guarda e não tenho que lutar mais. Não é isso que João está nos ensinando. Estamos numa luta espiritual, e enquanto estamos aqui nesta vida, passamos por angústias, por perseguições, por provações em nossa fé, em nossa vida espiritual. E em tudo isso, nós devemos glorificar a Deus. Ao invés de afastarmos-nos de Deus, quando vem uma luta, uma angústia, nós somos chamados aqui a nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Eu quero citar as palavras de Paul Washer. É um pastor reformado, e ele diz o seguinte: os pregadores modernos têm dito que se você for próspero, tiver casas, carros, então você revela Cristo. Ou seja, então as pessoas vão ver Cristo em você. Ele tem um carro novo, olha lá, ele tem um monte de casas, ele tem dinheiro no banco, olha as roupas finas dele, então ele tem Cristo. É isso que muitos pregadores modernos têm dito, que é assim que você vai mostrar Cristo ao mundo. Mas na verdade, ele na segunda parte, Paul Washer diz: mas um verdadeiro servo revela Cristo por suas dores, sofrimentos e marcas, assim como Cristo as tinha. Amados, eu estava assistindo, não sei se você assistiu o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, passou na Record, né? Neste sábado, foi no sábado mesmo, né? Acho que foi ontem mesmo, né? Que passou, ou na sexta-feira, foi na sexta-feira. Eu tinha assistido ele também na Netflix, e eu ia assistir de novo uma parte dele. E é interessante como Paulo, na sua pobreza, e ele tinha recursos, e ele diz que aquele prefeito da prisão lá perguntando para ele: mas como pode você ser um homem de Deus, fazer tantos milagres, ter tanto poder? E ele falou: eu não tenho poder, quem tem é Cristo. Mas como você não tem dinheiro, você é desse jeito, como que você quer manifestar o seu Deus, o seu Cristo desse jeito? Ele falou: é na minha fraqueza que Cristo é visto. Não sou eu que devo aparecer, é Cristo que aparece. E muitas vezes os pregadores de hoje fazem o contrário. O homem é que tem que aparecer e Cristo diminui. É na nossa fraqueza, amados, é na nossa luta, nas nossas marcas. O próprio Paulo diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quer revelar Cristo? Qual é a marca? Não é a roupa de marca, não é o carro de marca que revela Cristo. É a sua vida com Deus, a sua obediência a Deus, a sua fidelidade a Deus no mundo caído, no mundo de trevas. É o seu andar na palavra, obedecer os mandamentos, amar o próximo. Isso vai revelar. Conhecerão que vocês são de Deus se amardes uns aos outros. Então, é assim que nós vamos de fato, em meio às angústias, em meio às perseguições deste mundo inimigo de Deus, é que nós vamos revelar a Cristo, que nós vamos ser luz neste mundo, fazendo a diferença, não dando o que o mundo quer, o que o mundo deseja, mas sim o que o mundo precisa. O mundo jaz em trevas, e nós temos que ser luz neste mundo, e só seremos luz se de fato levarmos a Cristo como Ele é, não um Cristo adaptado, não um Cristo amoldado, sincretista, para que o mundo assim o receba. Não, é o Cristo verdadeiro, a palavra de Deus, sem mudar, sem acrescentar, sem tirar nada. É assim que nós vamos fazer a diferença neste mundo que jaz em trevas. Os valores cristãos, eles serão confrontados sempre, direta e indiretamente, diante de nós. As pessoas vão confrontar-nos. A questão é: você vai ceder? Você vai se calar? A questão é: você vai adaptar a verdade bíblica
a verdade deste mundo? Quantas pessoas têm feito isso? Elas mudam seus valores para poder se adaptar ao mundo, para ser aceita pelo mundo. E às vezes o mundo é alguém próximo. Às vezes o mundo é forçosamente o trabalho que exige de você uma mudança de filosofia, de valores, de princípios. Se você mantiver esses princípios seus bíblicos, cristãos, aqui você não se encaixa. Ah, não, dá para mim adaptar. Eu posso ceder. Afinal, uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo, é aqui fora. Lembremos disso, meus amados. Nós estamos em grandes lutas. Nós temos que manter-nos fiéis e não nos acovardarmos, não nos calarmos, mas mantermos-nos firmes na fé diante dos ataques do inimigo. Amém? Eu quero finalizar também dizendo que os nascidos de Deus estão convictos de que o mundo é o seu adversário. E eles vencem o mundo dizendo não, de fato, dizendo não às ofertas, aos prazeres deste mundo. João vai dizer aqui que esse nascido de Deus não ama o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se ele ama o mundo e as coisas que há no mundo, ele não é amigo de Deus. O nascido de Deus, ele não ama, não se envolve e não deixa a sua cultura, os costumes deste século, aquilo que se organiza contra Deus, ocupar o lugar de Deus. Aquilo que é oposição a Deus, entrar no seu coração e tirar Deus da sua vida. O nascido de Deus permanece fiel. E a fé do crente, deste filho de Deus, ela não cede. E ela não teme diante deste mundo, diante da cultura, diante dos costumes, diante das leis, que cada vez mais são afrontosas ao cristianismo. O crente, ele sabe que ele está travando uma batalha contra este mundo tenebroso. Ele está consciente dos ataques do mundo contra os filhos de Deus. E ele sabe que o mundo às vezes vai tentar atraí-lo, seduzi-lo para si, para os seus valores mundanos, para os seus prazeres, e às vezes vai oprimi-lo, vai persegui-lo, vai atacá-lo. De uma forma ou de outra, o nascido de Deus vai estar sempre sob ataque do inimigo. Às vezes sutilmente tentando afastá-lo de Deus e atraí-lo para as coisas deste mundo. Ou então atacando, desferindo golpes contra ele de fato, perseguindo, como Paulo foi morto, como João foi perseguido, todos os apóstolos morreram martirizados, exceto João. Então, meus amados, será que isso não continua acontecendo nos nossos dias? O mundo continua perseguindo os cristãos? Estava conversando com a minha esposa, né? E se nós olharmos no contexto aqui do Brasil, mas eu vi Paulo sendo decapitado. Ele colocou a cabeça ali naquele tronco e o soldado romano veio e cortou-lhe a cabeça fora. Nós não temos mais isso nos nossos dias. Temos, irmãos. Em muitos lugares do mundo temos. Tem muito cristão ainda sendo morto. Assistindo esse filme de Paulo lá, né, os cristãos sendo queimados, colocados para poder iluminar Roma, lançados na arena para serem devorados pelos leões, cortados, decapitados. Ainda hoje no mundo tem países, e países muito fortes, economicamente e de influência no mundo, que tem matado cristãos, tem destruído as igrejas, não só apenas nos países árabes, mas nos países comunistas. E é preciso nós entendermos que estamos ainda em guerra, e não pense que isso não poderá chegar no Brasil. Aqui é diferente, as lutas contra o mundo, aqui os crentes têm se adaptado, para que não sejam perseguidos. Eles abrem mão dos seus valores,
dos princípios bíblicos e se adequam a este mundo, aí eles são aceitos. Mas aí já deixaram de ser luz há muito tempo. Quando nós nos calamos diante deste mundo, diante do que está errado, meu amado, minha amada, nós já deixamos de ser bênção, deixamos de ser luz, deixamos de glorificar a Deus. Estamos apenas fazendo o que o inimigo quer, adaptando, sincretizando. Nós estamos travando uma grande luta de fato, mas, como diz Paulo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. Então a nossa vitória está na obra de Cristo. Ela veio com a obra de Cristo, a obra perfeita do Senhor a nosso favor. Cristo é o perfeito, é o vencedor invicto, e Ele nos aperfeiçoa em nossa vida aqui neste mundo, em nossas lutas aqui neste mundo. Lembremos que a vitória do nascido de Deus, ela não é passageira, é uma vitória eterna. O João mesmo disse aqui no capítulo 2, versículo 17, ele diz que o mundo passa, o mundo sim é passageiro, bem como as suas concupiscências, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aquele, porém, que é nascido de Deus, esse permanece eternamente. Então, meus amados, o mundo é passageiro, o nascido de Deus é eterno, permanece para sempre. E eu quero finalizar de fato agora também falando, só referindo-me ao que Jesus diz às igrejas lá do Apocalipse. Jesus escreveu as 7 igrejas do Apocalipse e é uma referência a todas as igrejas de todas as épocas. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não a igreja apenas. Interessante que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas como um todo. E ele diz a Éfeso: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Promessa, o vencedor no paraíso, a árvore da vida eterna. O vencedor, a Esmirna ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mais uma vez mostrando a eternidade do cristão. A igreja de Pérgamo ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então aqui é uma exclusividade, uma garantia de cada cristão que é firme no Senhor, que é nascido de Deus. Ele é vencedor. Ainda a igreja de Tiatira, a 4ª igreja: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, as obras de Cristo, os mandamentos de Cristo, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E diz ainda: dar-lhe-ei ainda uma estrela da manhã, a estrela da manhã. A igreja de Sardes, a 5ª igreja, ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Ou seja, o nome está no livro da vida e nunca, jamais será apagado. É esse vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo. A igreja de Filadélfia, a 6ª igreja, diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei seu nome, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e gravarei também o meu novo nome, disse o Senhor Jesus. Então, meus amados, aqui é uma promessa. E finaliza, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós reinamos e reinaremos com Cristo. Ele venceu e nós somos também vencedores, mais que vencedores por meio dele. Ele é vencedor invicto e nos faz vencedores. Amém? Amados, todos nós, cristãos ou não, desejamos de fato um ano 2021 muito melhor em diversos aspectos.
Na verdade, em quase todos os aspectos, nós queremos de fato um ano diferente, um ano melhor. Não em todos, muitas coisas nós aprendemos, muitas lições nós tiramos deste ano, muitas vitórias nós alcançamos em meio a tudo que nós enfrentamos. Mas a verdade é que muitos farão de tudo para se tornarem vencedores na vida, farão de tudo para alcançarem um pódio mais alto, e quase sempre não levarão em conta a vontade de Deus, quase sempre não levarão em consideração a glória de Deus, a palavra de Deus, e vão querer fazer de tudo para que 2021 seja um ano de vencedores, de sucesso. João, o apóstolo do amor, e também o apóstolo da vitória, né? Não porque ele tenha a vitória em si mesmo, mas porque ele viu e ouviu do Cristo vencedor durante o ministério terreno, e ele viu e ouviu do Cristo vencedor, teve esse privilégio de, na glória, ver e ouvir o Cristo vencedor lhe dizer e lhe garantir sobre a vitória. Então, meus amados, João Evangelista tanto nos apresenta o Deus nascido invicto sobre o mundo, né? Vencedor invicto sobre as trevas, vencedor invicto sobre o pecado, vencedor invicto sobre o maligno, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre a morte. Ele nos apresenta esse Jesus vencedor, mas ele também nos apresenta a realidade espiritual nossa, como nascidos de Deus, os quais nasceram para vencer. Nós viemos ao mundo nascidos em carne e da carne, conforme o propósito de Deus. Nascemos com planos eternos de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. E nós nascemos de novo, espiritualmente, também conforme os planos eternos de Deus. Nós não nascemos de novo por acaso, para uma hora estar salvo, outra hora não está. Não, nós já somos mais que vencedores, já somos salvos em Cristo, porque Jesus nos deu a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne, a vitória sobre o diabo. E embora estejamos ainda envolvidos numa luta espiritual neste mundo, sujeitos a passar por aflições aqui, a passar por angústias em nossas vidas, tudo isso passará. O mundo passará, essas lágrimas passarão, essas dores, essas angústias passarão, e nós colheremos as vitórias, porque os nascidos de Deus nasceram para vencer, e já somos mais que vencedores, e Deus já tem preparado para nós coisas que nada pode se comparar neste mundo. Então, meus amados, nós devemos em tudo isso, no que já estamos vivendo aqui, no que estamos enfrentando neste mundo, nesses dias, em 2020, e no que enfrentaremos em 2021, em tudo nós devemos glorificar ao nosso Deus, o nome do Senhor. Lembremos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não fazemos a vontade deste mundo. Estamos ainda na carne, no sentido de que o nosso corpo ainda é carnal, mas nós não satisfazemos a vontade da carne. Não andamos na carne, mas andamos no Espírito. Embora perseguidos, ameaçados e acusados pelo diabo, nós não somos filhos do diabo. Nós não fazemos a vontade do maligno. Nós não andamos na mentira dele. Nós somos nascidos de Deus. Somos filhos de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas, mas nós somos luz. Façamos a diferença neste mundo. Façamos a diferença ainda neste final de ano de 2020, em nossa postura como cristãos. Façamos a diferença em 2021. Venha o que vier, não sabemos. Em 2019 as coisas foram difíceis, mas acho que quase ninguém aqui deve lembrar o que aconteceu em 2019 mais. Tão grandes lutas nós enfrentamos em 2020, que parece que 2019 foi fichinha. Mas 2019 foi um ano muito difícil para muita gente. Para muita gente. Aí veio 2020 com grandes lutas, e parece que 2019 passou e deixou saudades. E 2021? O que você espera? Você espera um ano
de vitórias, o que você tem feito para isso? Vitórias quer dizer sem lutas, sem angústias, sem aflições. Meu amado, minha amada, esteja preparado. Não seja pego de surpresa. Os nascidos de Deus sabem que eles estão em plena luta, em conflito. Já somos mais que vencedores, mas não baixamos a guarda. Não nos enganamos diante do que o mundo nos oferece. A certeza da vitória, ela é certa, e ela deve nos aproximar de Deus mais e mais, e não nos afastar de Deus, não nos afastar da sua palavra, e deve levar-nos a uma vida de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pelo ano de 2020. Foram muitas as lutas, perdas de pessoas queridas, amadas, mas obrigado, Senhor, porque estou aqui ainda te servindo. Alguns partiram e estão com o Senhor na glória, completaram a carreira, mas eu estou aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu ando na tua presença. Obrigado porque eu não cedo às tentações do mundo. Obrigado porque o Senhor é quem me capacita. É o Senhor que me conduz em vitórias. Que a sua vida, meu amado, em 2021 seja para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, e uma vida de gratidão. A tendência é olharmos para os problemas e acharmos que os problemas são imensos e que não há saída, que o inimigo é que está vencendo. Você é vencedor. Olhe com a perspectiva espiritual, seja agora, seja em 2021, ou em qualquer ano da nossa vida, seja em situações favoráveis ou desfavoráveis, ou adversas. Nós somos do Senhor, nascemos de Deus e viveremos para a glória de Deus.